E voltando a essa questão do Prisioneiros da Geografia, além dessa busca por melhores saídas para o mar, um outro ponto que ele coloca no livro também, quando ele cita a Rússia, é a questão daquela planície do norte da Europa. Isso. Como é muito fácil invadir a Isso. Rússia, tanto que o Napoleão fez isso, o Hitler fez a mesma coisa. Cavaleiros Teutônicos. Exato, tem vários episódios. E aí a Polônia está nessa planície. Isso. E é até curioso isso, né? Porque na Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha depois que a Alemanha invadiu a Polônia, né? A França fez a mesma coisa. Então a Alemanha invade a Polônia, Reino Unido, guerra contra a Alemanha, França, guerra contra a Alemanha, e a União Soviética declara guerra contra quem? Polônia. Invade outra parte. E aí essa guerra que começou por conta da Polônia, no final a Polônia ficou com quem? Soviéticos. Ah, soviéticos. Então eles são traumatizados com isso. A Polônia é traumatizada com esse domínio da União Soviética, que foi um domínio russo, no limite. Como é que os poloneses estão se comportando? Porque eles também estão nesse bolo, viram a invasão à Ucrânia, como você está colocando, olha, os estados bálticos podem vir a sofrer, eles devem pensar, cara, eu sou o terceiro a ser invadido, pensando nessa sequência. Já sou eu. Então, é curioso que a história da Polônia é um país que já deixou de existir e o seu povo não desistiu e voltaram a existir. E várias vezes, como você citou aí, uma delas foi isso, né? Na Segunda Guerra, que a Alemanha nazista e a União Soviética do Stalin vieram e dominaram e acabaram com o país. Ele deixou de existir. Então, a Polônia vai lutar sozinha, com a OTAN, sem OTAN, com os Estados Unidos, sem Estados Unidos. Se a Ucrânia está lutando, imagina a Polônia, que está bem mais preparada, é bem mais rica, está bem mais organizada. E por isso que a Polônia também está falando que ela quer ter uma bomba atômica. Ah, já estão manifestando esse desejo. Precisa. Eles não têm a tecnologia, mas eles estão falando assim, ó, se os Estados Unidos abandonar a gente com o guarda-chuva nuclear, como é que eu me protejo da Rússia? Eu preciso ter bomba atômica. E essa é uma nova corrida que ela vai ser acelerada dependendo do comportamento do Trump. Eu sempre falo, né, que o comportamento do Trump no tarifaço acelerou um problema que a gente sempre discute aqui, assunto paralelo, não é a ver exatamente com isso, mas acho que é uma boa analogia, que é um problema do dilema de Triffin, o problema do déficit americano, da credibilidade da moeda americana, que foi trazido a valor presente. Por isso que o dólar está explodindo, crescendo, porque o Trump, com a medida do tarifaço, ele pega uma coisa que está latente, que existe, ele acelera esse processo. Dependendo do que o Trump fazer geopoliticamente com a Rússia, ele vai acelerar um processo que já está latente, que são países olhando e pensando, para eu me proteger dessas grandes ditaduras, Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, eu preciso ter bomba atômica. E a Polônia foi a primeira já que está falando disso. O próximo a falar disso vai ser o Japão, dependendo de como os Estados Unidos se comportar em relação a Taiwan. Depois que se o Japão fizer isso, a Coreia do Sul vai ter que fazer. E aí, se o Japão, a Coreia do Sul e a Polônia estão falando disso, ou estão buscando isso, ou já estão fazendo sua bomba, a Alemanha vai ter que fazer. E aí, como é que você fala para o Irã não pode ter bomba? Aí o Brasil vai estar discutindo se a gente tem ou não que ter bomba. Entende? E esse mundo não é um lugar mais seguro. Sim. 20 ou 30 países com bomba atômica não é um lugar melhor. Então a Polônia, ela vai usar tudo que ela tiver. E ela já está falando em bomba atômica. Porque a Ucrânia entregou as bombas que tinha, né? Lembra disso? Com a promessa de não ser invadido. Isso. E se deu mal. E aí se ferrou. E aí todo mundo olha e fala assim, se tivesse bomba, não seria invadida. Então a Polônia, em última instância, está pensando assim, bom, a Alemanha está falando essas palhaçadas. Esse chanceler alemão está me culpando pela Rússia ter invadido a Ucrânia. Como é que eu vou lidar com isso? O resto da Europa, Inglaterra, França, Espanha estão dormindo. Quem que eu tenho aqui? Os bálticos talvez já são os próximos a ser invadidos. Os nórdicos estão separados e lá em cima e já estão com os problemas dele, porque a Finlândia já perdeu 11% do território numa guerra contra a Rússia em 1939. É a Guerra do Inverno. A Polônia, em algum momento, vai falar, eu preciso ter uma arma muito poderosa que segure a Rússia. Basicamente, essa é a proteção final. E o Putin, ele tem força para executar uma invasão paralela que já está acontecendo na Ucrânia? Pensando do ponto de vista do ucraniano, se ele começa a atacar em outro melhora fronte... para eles? Para eles, teoricamente, melhora, né?
Sim e não, porque o que acontece? A guerra na Ucrânia, ela é uma guerra congelada, de atrito, né? E de desgaste. E ela é uma guerra que os avanços vêm por parte da Rússia. A Ucrânia tem um déficit de homens muito inferior à Rússia. E isso está sendo um problema. Ela está conseguindo se manter... Eles têm menos soldados, é isso? Muito menos. E ela, assim, tipo, 7 milhões de ucranianos deixaram a Ucrânia. A Ucrânia tem uma discussão que ela não quer obrigar o alistamento dos jovens. Então é 25 anos, não é 18. Porque senão vai acabar com as próximas gerações e não vai ter reconstrução da Ucrânia. E isso é uma discussão difícil. Já morreu muita gente fugiu. Quantas baixas de soldados lá do ucranianos? Olha, a gente não tem o número exato, mas talvez estamos falando, sei lá, 100 mil, 200 mil. Pô, mas bem menos que o lado russo. Muito menos. E o que está fazendo a Ucrânia sobreviver à potência russa é a letalidade. E isso vem dos drones. E da maneira como os russos conduzem as suas operações usando os soldados russos como descartáveis. Sim. Tipo, máquina de morrer, literalmente. Não quero o mesmo nem saber. espírito da Segunda Guerra Mundial. Isso, que é o mesmo espírito sempre russo. Então, estão fazendo isso e isso está segurando a Ucrânia. Mas a Ucrânia, ela não tem uma capacidade para preparar uma grande ofensiva. A guerra tá uma guerra de trincheira, eu vi isso. Você tem, os soldados estão espalhados, você tem uma trincheira com 10, aí passa 1 quilômetro, tem outra com 10. Não tem quartel, todo mundo junto. Todo mundo tá vivendo em casa de pessoa que abandonou residência, separado. Porque a capacidade de ataque, de concentração, com míssil, com drone, você vai matar todo mundo. Então, tá tudo espalhado. E a Ucrânia tem menos soldados. Então, eu não acho que a Ucrânia consegue preparar uma grande ofensiva se a Rússia partir por uma outra ofensiva. Tá meio que congelado o conflito. Óbvio que a Rússia faz uma aposta. Se essa aposta vai dar certo ou não é outra história. Qual é a aposta? Eu consigo ganhar essa guerra rápido contra um país báltico. Vai dar certo? Não deu certo na Ucrânia. Os bálticos são diferentes da Ucrânia. Mas pode não dar certo também. Quanto que a resistência, a capacidade de resistência dos bálticos. Eles também vão lutar com unhas e dentes, mas eles são muito menores. Então, assim, a aposta é essa. E a aposta é que, uma vez que começa uma guerra no novo fronte, os europeus vão parar de se preocupar com a Ucrânia. E vão começar a dar armas e gastar armas com eles e dinheiro com eles. Também divide a ajuda. Isso, então talvez a Ucrânia fique numa posição mais enfraquecida. Não é tão óbvio a lógica de como é que se ele não tá ganhando nessa, como é que ele vai abrir um novo fronte? Existem raciocínios que indicam que faria sentido ou pode dar certo abrir um novo fronte. 2, ele é um ditador que vive no mundo dele. Isso. Então. E aí ele quer uma coisa, ninguém diz pra ele que não que é uma pode. má ideia, né? Isso. Então também, aí pode vir grandes erros. É assim que eles... de feedback. Assim que tem os grandes erros das ditaduras pelo mundo. Ele pode ser o seu verdadeiro colapso, essa operação. Mas pode dar muito certo. Como é que isso vai ser articulado e coordenado com a China? Essa é uma grande pergunta. Vai ser nessa hora que a China vai fazer um movimento em Taiwan? Não sei, né? Um movimento coordenado ali deles pode ter um efeito maior. Pode fazer ele ser mais bem-sucedido. Você acha que é mais provável do que improvável isso? Acho que sim. Mas eu acho que primeiro vem uma operação russa. E não simultaneamente, mas acho que inicia com uma Rússia e aí a China pode, nesse momento, fazer o seu movimento. Agora, uma preocupação que eu acho essa é bem importante é da economia russa. E aí vai depender também do quanto que o Trump consegue danificar a economia ou está disposto a danificar a economia. Isso pode acelerar a dificuldade para o Putin querer abrir um novo fronte. Apesar de que, temos que lembrar, ditaduras quebradas não fazem os seus políticos ou ditadores se conterem nos seus projetos malucos. De Venezuela, inclusive. Irã está há 40 anos sancionado, a economia destruída, e o que acontece?
o país não para de alimentar Houthis, Hezbollah, Assad na Síria, Hamas, ao contrário. Então, a própria Coreia do Norte também está quebrada economicamente, só fica construindo a arma, construiu bomba atômica nesses anos quebradas. Eu não acho que assim, a economia russa aguenta. Uma ditadura, as pessoas vão sofrer mais, mas o Estado vai continuar focado num único lugar que ele está objetivando.